vida de oração constante, né? E aí a obra é feita, é completa. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim para nós: resposta divina vem pela oração perseverante, alinhada à vontade de Deus, com fé e confiança no seu tempo. Manifesta-se através da palavra, circunstâncias, traz paz interior e os milagres para a nossa vida. Então é necessário ter uma oração perseverante. Se você veio hoje, você não recebeu, você continua na próxima. Né? Não, eu não vou, me arrisquei, peguei chuva, pode ficar resfriado. Se ficar resfriado, não tem problema. Deus está no controle. Nós chegamos aqui, o pastor estava dizendo, né? Que não importa a circunstância, a situação, o Senhor está no barco, a vitória já é garantida. Os irmãos podem se assentar. Nós alcançamos paz interior, milagre e provisão de Deus através de uma vida de obediência a Deus, na vontade dele. É necessário alinhar a nossa oração constante, a perseverança na palavra, na adoração ao Senhor. Mas é necessário também nós renunciarmos para que nós possamos alcançar a provisão de Deus. Ele tem bênção para nossas vidas, mas é necessário nós colocarmos a nossa vida alinhada com a vontade dele. Porque se nós formos fazer aquilo que nós queremos, nós não vamos alcançar. Nós vemos que tem muitas pessoas que dizem: eu fui no culto, eu vou na igreja, mas ela também quer viver aquilo que o mundo oferece. Então não vai alcançar a provisão de Deus. O Senhor, ele age numa vida de renúncia, perseverança e obediência. No livro de Deuteronômio 28 fala sobre promessa. Então nós cremos que a promessa do Senhor, elas já estão sobre a nossa vida. No momento no qual nós aceitamos Jesus Cristo, Ele nos chamou para fazer a obra dele. Ele nos chamou para também renunciar àquilo que o mundo oferece. E através da renúncia, a obediência, busca a Deus em oração, o Senhor está pronto para nos abençoar, não tem erro. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor no livro de Deuteronômio fala sobre: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, para que nós adquirimos uma resposta do Senhor, uma resposta divina, nós temos que estar nesse ponto, uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor. O Senhor determina que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que pedir ao Senhor. A mão do Senhor está pronta para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Numa ocasião, eu era presidente do ciclo de oração, e no momento ao qual eu saí para a casa do Senhor, nós aqui estamos num povo diverso, que eu creio que cada um tem uma situação. Alguns pedem por cura, outros pedem por libertação de alguém, alguns estão querendo um bem material, outros estão pedindo ao Senhor largueza para falar do amor dele, né? E naquela ocasião, eu ao sair para a consagração, eu não sabia o que eu ia fazer naquele dia. Eu dependia de uma provisão de Deus. Eu dependia. E quando eu saí de casa, antes de eu sair, eu orei ao Senhor e eu abri meu armário, minha geladeira, meu fogão, as panelas, apresentei o Senhor. Eu apresentei o Senhor aqui: Senhor, preciso da provisão do Senhor. Eu estou indo para a tua casa, vou fazer a tua obra. E no momento que eu estava na casa do Senhor, eu escuto uma pessoa chamando. Era minha cunhada, meu cunhado, todo mundo chegando. Eu: Jesus, misericórdia, Senhor, o Senhor sabe que eu estou lá, tu sabe que eu preciso para hoje. E continuei. Vocês vão lá, vão tomando um cafezinho lá, e quando eu terminar aqui, eu chego lá. Falei: Jesus, tem misericórdia. E quando demora um tempo, eu pensei: eles devem ter ido, né? Não resistiram me esperar. Quando eu chego, estava todo mundo lá. Eu falei: amém. Vamos lá. Tomaram um cafezinho? Tomamos.
E já fomos ali, compramos pão, compramos isso. Amém, glória a Deus. E vem tomar café. Nós precisamos que vocês levem uma porta lá em Tanguá para nós. Eu falei assim, mas não será possível. Por quê? O carro está com pouco combustível. Não tem problema não, vamos passar no posto, a gente vai colocar. Aleluia. Eu falei assim, olha, eu não ofereço um almoço para vocês como vocês merecem, porque eu não estou com condição para isso hoje. O que nós temos não é bastante, mas dá para comer. Se quiser, vamos comer. Não precisa, vamos lá. E eu clamando o Senhor naquela manhã, já era 11 horas, meio-dia. E quando nós chegamos naquele posto de gasolina, eles pagaram o abastecimento e eles falaram assim para mim, vocês vão na frente, me aguardam em Tanguá. Nós vamos passar por casa e nos encontramos lá. Estou contando esse testemunho, porque o Senhor, Ele provê em nosso favor. O Senhor é o nosso socorro, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E quando nós ficamos lá parados, aguardando, ela falou assim para mim, eu fui em casa pegar um cartão, o Senhor me tocou, nós vamos fazer uma compra hoje para vocês. Eu falei, Jesus, muito obrigado, Senhor, como eu precisava naquele dia. E aí chegamos lá, fizemos a compra, e eu sei que ela parcelou em algumas vezes, nós pagamos, mas eu precisava daquela provisão naquele momento, porque de mim mesmo eu não tinha condição de chegar lá e pagar. Mas ela pagou e depois nós aceitamos. E assim o Senhor faz. Ele responde a nossa oração, o nosso clamor. Quando nós cremos, nós confiamos no agir dele. Muitas das vezes nós estamos passando por uma luta, por uma perseguição, clamamos o Senhor. O Senhor está de frente, porque ele diz aqui, ó, se nós guardarmos os mandamentos dele, se ficarmos atentos para ouvir a voz dele, nós seremos abençoados aonde colocarmos a planta dos nossos pés. O Senhor promete nos dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não debaixo, se obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordena. Então Ele nos ordena. Vai, faz a minha obra. Vai louvar, vai cantar. Nós não devemos ficar entristecidos. Ali eu estava diante de uma obra e eu não podia parar a obra. O Senhor, Ele me confiou a obra. Não é por causa de uma necessidade dentro do lar que eu não vou poder. Hoje eu estou preocupado. Não. Descansa no Senhor. O Senhor é Deus que cuida de mim, cuida de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Josué, capítulo 1, quando Moisés morre, que ele dá ordem a Josué, passa tu esse Jordão e todo esse povo. Ele diz para Josué guardar os mandamentos da palavra, que aonde ele colocasse a planta dos pés dele, ele seria bem sucedido. Ele diz tão somente, esforça-te. Esforça-te. Nós não devemos recuar situações. Muitas das vezes nós saímos para a casa do Senhor. Há um levante, há uma situação. Mas nós temos que continuar caminhando. O Senhor permite alguém ficar enfermo. Mas nós devemos primeiro fazer a obra do Senhor. E da nossa casa, dos nossos, Ele vai cuidar. Ele é Deus que cuida de nós em todo o tempo. Basta nós estarmos firmes na presença dele. E Josué tinha que tão somente passar aquele povo e crer que o Senhor estava diante da obra. Mas o Senhor falou para ele: esforça-te e guarda os mandamentos deste livro, da palavra do Senhor. Então, se nós estivermos buscando ao Senhor em espírito e em verdade, se nós tivermos uma vida de oração perseverante, se nós tivermos renunciado tudo aquilo que o mundo oferece, o Senhor promete estar conosco em todas as situações. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Jeremias 33, ele diz 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Louvado seja o nome do Senhor. E no livro de Hebreus fala que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas cremos. Quando nós precisamos de uma provisão do Senhor, nós clamamos a Ele e deixamos Deus agir.
caverna, porque nós temos um Deus que está de frente da batalha, Ele está de frente da obra, Ele nos entregou a obra para fazer, mas nós temos que crer que Ele está na frente para nos dar a vitória. Deus se compromete a ouvir quem o busca sinceramente e com perseverança. Ele não quer que nós venhamos no culto, eu não vou voltar, eu não gostei, não. O Senhor, se eu chegasse aqui hoje e os irmãos já tivessem encerrado, ou tivesse vindo 1 ou 2 irmãos, eu creio que eu já levei a minha vitória. Eu creio na proteção dele, porque ele contemplou a minha vida. Ele contemplou o meu esforço, louvado seja o nome do Senhor. Ele contemplou o esforço de cada um dos irmãos que chegaram aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. No livro de Mateus, capítulo 7, pedi, dá-se-vos-á, né? Buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, esse buscar, esse pedir, é continuar orando, é continuar clamando, é continuar perseverando. Porque o Senhor, Ele é pronto para nos ajudar, é pronto para nos abençoar. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Muitas das vezes, o Senhor, Ele age na nossa vida no silêncio. Nós estamos caminhando, nós estamos buscando, nós vamos na campanha, nós vamos fazer visita e não vemos nada. É o momento que o Senhor está vendo se nós vamos perseverar. Porque quantos querem ir para a casa do Senhor e já quer receber? O Senhor conhece a intenção do coração. Quantos aceitam Jesus e desanimam, param no meio da caminhada? Nós não podemos parar. Louvado seja Deus, porque no momento que o noivo chamar, nós temos que estar preparados. Louvado seja Deus. Então o momento, ele é hoje. O momento de hoje é o momento de nós aprendermos, é o momento de nós caminharmos, é o momento de nós buscarmos, é o momento de nós contarmos as bênçãos que o Senhor tem feito. Quantas e quantas bênçãos o Senhor tem feito. Louvado seja Deus. Lá quebrou uma telha lá no quarto lá e começou a vazar uma água que saiu dentro de casa. Aí meu esposo veio falando, tem gente que está muito pior. Eu falei, olha meu filho, não tem um pingo de reclamação. Um olhar depois a gente seca. O importante é o que Deus já fez por nós. O importante é nós estarmos firmes na presença dEle. O importante é Ele estar vendo a nossa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Em período de espera, também somos usados por Deus para nos ensinar e nos aproximar dele. No momento que Deus demora a responder o nosso clamor, no momento que Deus demora a responder a nossa oração, Ele está nos aperfeiçoando, Ele está moldando o vaso, Ele está lá subicando, Ele está moldando a nossa vida, porque nós não seremos aprovados de qualquer maneira. O noivo chamar, nós temos que estar com a vida alinhada, nós temos que estar com a vida no prumo. Louvado seja Deus, não é de qualquer maneira que nós seremos aprovados. O Senhor está atento à nossa caminhada. Aleluia. O Senhor está atento à nossa sentinela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele prova a Abraão. Lá no livro de Gênesis, capítulo 22, Deus manda a Abraão sacrificar o seu único filho. Já pensou Deus mandar nós sacrificar um dos filhos? Eu creio. Não ia ser fácil, né, pastor? Sacrificar. Ninguém quer ver um filho morto por nenhum motivo, nem por uma enfermidade, nem por nada. Se acontecer, nós temos que aceitar, né? Ele deu, Ele toma, porque Ele é Deus. Nada somos, nada podemos. Então podemos crer e continuar a caminhada. Mas Abraão, né, ele recebe a ordem de sacrificar o seu único filho. Deus provando a fé de Abraão. Como Ele prova a nossa fé. Quando desce na nossa família, na vida de alguém a enfermidade.
Quando alguém parte, louvado seja Deus, nós temos que saber que Ele é Deus. Ele é Deus. Abraão, ele ouve a palavra, vai, faz o sacrifício do seu único filho. O texto vai dizer que Deus manda ele ir lá no Monte Moriá. Ele ali, ele chama pela madrugada 2 dos moços, arreia o jumento, prepara a lenha, prepara o filho dele e vai. O texto vai dizer que após 3 dias, o Senhor mostra um lugar. E ele diz para aqueles que foram com ele, aqueles irmãos ali que foram com ele: vocês ficam aqui, eu vou mais um moço e voltaremos. Ali nós vemos a fé de Abraão. Ele tinha certeza na provisão do Senhor. Então nós estamos muitas vezes, nós viemos na casa do Senhor, nós temos que vir com essa fé, com essa convicção que o Senhor, Ele é Deus provedor da nossa vida, porque já estamos debaixo de promessa. O Senhor diz para mim e para você que se nós ouvirmos a palavra dEle, se nós guardarmos os mandamentos dEle, se nós buscarmos, clamarmos a Ele, Ele está pronto para nos responder. Ele só quer de nós a obediência. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, ele obedece. No momento que Abraão prepara um lugar do holocausto, põe a lenha, amarra o filho dele, que ele vai rolar o filho dele, o anjo diz: Abraão, Abraão. Ele diz: eis-me aqui. Não faça isso ao moço, né? E ali o Senhor vê, né, que Abraão, a fé de Abraão, a obediência de Abraão, Senhor, me chama a atenção a obediência, né? Mesmo que era o seu único filho, mas ele obedece. Nós temos que obedecer ao Senhor. Nós não fomos chamados para correr da situação, nós fomos chamados para estar de pé. Deus que nos alistou, Ele garante a vitória enquanto nós estamos aqui. E Ele tem uma vida eterna para nós. Mas é necessário renunciar, é necessário obedecer os mandamentos dEle. Aí todas as coisas nos alcançarão. Quando nós fazemos a obra, quando nós oramos por alguém, mesmo nós tendo uma situação dentro do nosso lar, ou na vida de um filho, mas nós oramos, nós caminhamos, o Senhor nos dá vitória. E um momento pode até ser de dor, mas quando nós estamos caminhando, o Senhor, Ele nos fortalece. Louvado seja Deus. Ele faz lembrar no momento que o pastor passava com o filho, né? Continua a caminhada, e o Senhor viu a intenção do teu coração, e o Senhor entendeu você que fora para a tua glória. O Senhor pensa como persevera. O Senhor não se agrada daquele que para. O Senhor ama na súbia. O Senhor se agrada de você na caminhada. Nós não podemos parar. Temendo a levante. Louvado seja Deus. Nós vemos que Neemias foi para a obra. Vem, congrega aqui, vamos para lá. E tentaram contra a vida dele. Houve mentira. Houve um momento, vem para dentro do templo. Vão tentar te matar. Mas Neemias, não, isso não é Deus. Eu não vou parar a obra. Tudo é Deus para que eu pare a obra. Tem situação que é uma armadilha, uma cilada para fazer nós parar a obra. Louvado seja Deus. Teve um momento que eu parei um pouco, falei: não, eu vou partir para uma outra situação, porque eu tenho que alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida. E eu vou lá, porque lá estou me oferecendo, e eu vai. No momento que eu estava lá, e eu já começo a orar. Falei: tem uma coisa estranha. Eu não estou nesse negócio. Deus me mostra que não era aquele lugar. E eu orando ao Senhor, e Deus falava comigo: se eles colocassem, o povo aqui na terra me colocasse naquilo que eu queria para o meu coração, falava que Deus tem para a minha vida, mas não era no tempo de Deus, não ia dar certo, porque era um povo que não falava a nossa língua. Eu falei: meu Deus, não vai dar certo. Eu vou ficar marretando, a coisa não vai ser boa. E a gente recuou, voltou, porque a gente tem que viver obedecendo os mandamentos do Senhor. Se o Senhor falou, volta, volta. Se o Senhor falou, fica parado, fica parado. Deixa Ele agir. Não é porque você ficou parado, é porque não deu certo. Ou porque Deus
silêncio, aguardando no Senhor. Sabemos o que Ele tem é grande. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Abraão ali na sua obediência, Deus proveu um cordeiro para o holocausto, né? E deu tudo certo, porque o nosso Deus, Ele disse que estaria de frente. Tem momentos que nós somos provados por Ele, até mesmo para nós entendermos o que é para nós fazer e o que não é, para nós aprender a ficar parado. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, no livro de Isaías 38, fala sobre a doença do rei Ezequias. Nós vemos que aquela enfermidade ali, o texto vai dizer que era para a morte. Quando o profeta entrega para ele: olha, tu morrerás, põe a tua casa em ordem. Ali o Senhor que ele requeria dele, que ele tinha algo ainda para se consertar. Então todo tempo nós temos algo para consertar. Temos algo que nós temos que se aperfeiçoar. Louvado seja Deus. Tem momentos que temos que abaixar a cabeça, tem momentos que temos que observar, tem momentos que nós temos que ouvir para depois falar. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto vai dizer que quando o profeta Isaías entrega: põe a tua casa em ordem, que tu morrerás, essa doença para a morte sai, ele vira para a parede, ele chora, ele ora ao Senhor, diz que andou no coração reto, fez tudo que era reclusório do Senhor, mas ainda tinha um pouquinho que precisava. Louvado seja Deus. E o Senhor fala com o profeta Isaías: volta lá e diz para ele que eu ouvi a oração dele, que eu ouvi o choro dele e que vou acrescentar mais 15 anos. Quando eu leio o texto, eu observo que Deus, quando Ele acrescenta mais 15 anos para ele, não era porque ele foi bom ou só porque ele ouvia a oração, não. Deus requeria dele algo no reinado dele, conserto ali, conserto na casa, no coração. E a cura que Deus deu para ele foi para ele continuar pregando que o Senhor cura, que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor curou daquela enfermidade que era para a morte dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele tem poder para reverter situações impossíveis, valorizando a oração, demonstrando graça. Então Ele reverte a situação para dar um tempo para mim e para você nos aperfeiçoar, para o vaso ser moldado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.